Vamos ver quem vai entrar. Vamos ver. Olha, André. André, seja bem-vindo. Esperar só mais um pouquinho para ver se entra mais alguém, para a gente começar a live de hoje, a primeira de muitas. Bem-vindo, André. Boa noite. Boa noite. A data. Hoje, Acho que é para colocar a data. eu não entendi, André. Uma data, você fala... Hoje é 10 10 de março, de né? março. A gente hoje começa um propósito. Deus vem colocando no nosso coração de começar uma live, né? E a gente ia escolher um dia da semana para falar um tema. E será toda segunda-feira. Faremos uma live às 9 ou 9h30, amor. Mais ou menos nesse horário. Esse horário que já está todo mundo em casa, a gente não vai se estender muito. É rápido, 15 minutinhos, 20 minutinhos de uma conversa, de uma palavra que possa ajudar, né? Que possa trazer benefícios para a vida da gente. A gente sabe que a vida é tão... espiritual. A gente sabe que segunda-feira é um começo de semana, né? E nada melhor do que começar a semana com bênção de Deus, né? Então, Deus colocou esse propósito no coração de Ila. E eu estou aqui como convidado. Vou ficar como convidado todas as segundas-feiras. Meu parceiro. E a gente vai falar um pouquinho aí. Esperar mais um pouquinho aí, vai entrar mais alguém. E André, se puder falar como é que tá o áudio, se estiver legal o áudio aí. Fala pra gente, André. André, me fala, André, ele... Stephanie entrou. Stephanie, bem-vinda. André tá fora do país. É na Califórnia, André, me recorda. Sei que André tá bem distante. André é um amigo querido de muitos anos. Oro pelos nossos amigos. E é um amigo muito querido de longas datas. Hoje, hoje a gente leu o devocional. Eu compartilhei de manhã com vocês o meu devocional, né? Que é esse aqui, o Café com Deus Pai. Se vocês conseguem ver, fala se o áudio tá bom, tá? Compartilha com a gente. E eu achei o tema muito, muito interessante. Aqui, o tema do dia 10 de março, ele fala: Deus está com você. E aí, amor, eu vou pedir para você ler pra gente o tema de hoje, né? A palavra de hoje do devocional, pra gente se dividir. A palavra hoje, dia 10 de março, fala: Ele está com você. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. As respostas para os problemas que vocês enfrentam podem estar mais perto do que imagina. As promessas de Deus permanecem de pé quando cremos verdadeiramente nele. Ainda que as circunstâncias se agravem e pareça que não há mais jeito de dar a volta por cima, foi assim na vida de José, que por anos enfrentou batalhas dificílimas, mas nunca teve sua fé abalada. No livro Encontrei um Pai, relata a história expondo o impacto que a orfandade causou na vida de quem escreveu o livro, do Júnior. E por muitos anos ele sofreu emocionalmente e viveu imerso a um profundo sentimento de abandono. Passou por muitas dificuldades, chegou a desejar a morte, não queria mais viver, porque não enxergava maneiras de sair daquela situação. Então, um dia ele teve um encontro com Deus Pai, e a partir dali ele passou a iniciar o processo de restauração da identidade e descobriu que as mentiras que falavam, ou que pensavam contra ele, Deus tinha um lindo propósito para cumprir na vida dele, e teria assim uma família saudável, a oportunidade de fazer o que o pai queria, e assim ele fez.
Então, a palavra de hoje, ela fala que a maneira de você reagir às feridas da vida revelará o seu nível de transformação em Deus. Então, isso é algo que para nós que passamos por dificuldades, por tribulações, por momentos difíceis, ele mede a nossa intimidade e a nossa transformação em Deus de acordo com o nível, a maneira como nós reagimos às feridas que são impostas a nós. É isso, Lindinha? Isso. E hoje Deus colocou no meu coração um tema muito importante. Como cristão, quem é você como cristão? Você une pessoas ou você afasta pessoas? O propósito da gente estar aqui nos reunindo toda segunda-feira, estarmos juntos com vocês, é para aprender espiritualmente, para ter vivências, para trocar conhecimento e crescer espiritualmente. Eu vim hoje de viagem e vim pensando, e Deus veio falando comigo, como é que tem sido a sua vida espiritual como cristão em determinadas situações. Como você enfrenta determinadas situações mesmo que chega até você, que você é um apaziguador, você como cristão, você consegue unir pessoas, como você pede direcionamento a Deus para resolver determinada situação. Porque hoje, a gente vem amadurecendo na fé, e hoje eu posso falar da minha experiência, do que eu vivencio. Hoje eu procuro saber, e procuro ter uma intimidade com Deus, assim, não, eu vou perguntar a Deus essa resposta. Senhor, fala comigo. Como que eu devo agir? Por quê? Hoje eu vejo muita gente querendo ajudar, mas da forma humana. Não pede um direcionamento. Eu tenho o meu irmão, a gente tem que ter um mentor, de fé, alguém que interceda por nós. Ontem a gente estava na igreja e a palavra do bispo foi maravilhosa, falando que a gente precisa de intercessores, unificar, se fortalecer. E eu aprendo muito com ele, com o meu irmão. Eu sempre cito ele, ele é uma pessoa que eu admiro muito na fé. Todas as vezes que eu tenho alguma pergunta, alguma dúvida, e eu pergunto a ele, porque eu tenho aquela admiração daquele homem de fé, e ele, com tamanha humildade, ele fala assim: eu vou orar, eu vou procurar, eu vou falar com Deus, e a gente vai conversar sobre isso. E eu venho aprendendo a cada dia sobre isso, sobre parar, orar, porque muitas vezes eu percebo que a gente age no calor da emoção, na carne, dá respostas que não são respostas certas, que não era o que a gente queria falar naquele momento. E com isso eu venho observando a humanidade adoecendo cada vez mais, ferindo, afastando pessoas, união, ciclos sendo quebrados, e eu venho pensando muito sobre isso, e eu queria dividir com vocês esse mês de março, vivências, aprender também com vocês. Quem tem sido você na fé? Você une, você afasta pessoas? Como é que o seu aconselhamento? Como você agiria em determinada situação? É isso. Eu venho abrindo essa live, vai ser toda segunda-feira, para a gente aprender um com o outro, para a gente crescer na fé e espiritualmente. É sobre isso, né? Entrou a Raquel, entrou, Simara entrou. Simara, sejam bem-vindas. Beijão, Simara. Toda segunda-feira vamos estar aqui aprendendo com vocês, dividindo vivências. Trazendo uma palavra, até Simara e Raquel entraram agora,
Segunda-feira Deus colocou um propósito no coração de Ila, que a gente quer toda segunda-feira trazer uma palavra breve, mas que comece a semana com palavras que possam nos aproximar de Deus, né, e nos fortalecer no Senhor. Até a Ila traz o tema de que como a gente trata as pessoas, né, depois da nossa comunhão com Deus, do nosso conhecimento com Deus, do nosso encontro com Deus. A partir daí, como a gente trata as pessoas. E a gente, numa breve pesquisa rápida, e eu vi que Deus, a Bíblia, ela fala assim, que a gente tem que tratar as pessoas. Vou até pegar aqui com minha filazinha. Ela fala assim, a Escritura nos lembra que somos criaturas de Deus. E ele fala que a gente tem que tratar as pessoas com amor, respeito e compaixão. Amor, respeito e compaixão. E Jesus, ele fala em Mateus, capítulo 22, versículo 39, ele fala assim, Jesus nos diz, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, significa que devemos tratar os outros da mesma maneira que gostaríamos de ser tratados. E isso é algo muito importante, né? Porque às vezes a gente trata pessoas que, se a gente parasse e pensasse, e se fosse eu no lugar dela, né? Como eu queria ser tratado naquele momento? Como a gente gostaria de ser tratado nos momentos em que a gente mais precisa de um carinho, que a gente precisa de uma palavra amiga, né? Que a gente precisa de um ombro para chorar, de uma pessoa que possa abraçar a gente. E ela falou hoje algo interessante, foi que você falou a pessoa está com depressão e às vezes a pessoa está lá, só quem passou por depressão sabe o que é isso, né? Meu amor? Eu falei que ao longo dessas lives eu vou falar para vocês, dar testemunhos de vivências minhas, vocês vão aprendendo, vão vindo, mas e como é importante que às vezes, ela falou, a gente não precisa nem ouvir uma palavra, mas só um abraço é confortante. Então, essa é a maneira que a gente tem que tentar perceber o outro. Como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser acolhido, como nos momentos difíceis eu precisava somente de um abraço, né? Eu não lembro onde foi que eu vi, minha cabeça, quem me conhece sabe que às vezes assim, eu lembro da situação, mas assim, o local, mas eu vi alguém com uma plaquinha assim, dizendo assim, abraço grátis. Eu vi também na internet uma vez, a plaquinha metrô, né? O pessoal aparece no metrô, né? Nos lugares, E aquilo, assim, a princípio aquilo ali, eu abraço grátis, fiquei olhando assim, abraço grátis. Hoje, né, olhando ao redor, quantas pessoas ao meu redor estão doentes, depressão, angústia, né, falta desse acolhimento de alguém para um abraço, né? A gente não quer ouvir nada. Eu sei, eu tive a depressão e foi fortíssima. A gente não quer ouvir nada, porque não entra. E não é porque a pessoa não quer. É algo inexplicável. Mas quando a gente chega e sente aquele acolhimento, aquele carinho, aquele abraço, ele conforta. E hoje, pensando naquela plaquinha lá, abraço grátis, naquele momento, né, no estado que eu estava, eu queria. Eu disse assim, eu quero esse abraço. Quantas vezes a gente precisa mesmo de um abraço, de uma palavra, e a maneira que a gente tem para receber, né? Vocês estão ouvindo a zoada aqui, é porque os nossos dois filhos, pets, estão aqui brincando também na sala, tá? Não liguem não, se ouvirem a brincadeira deles. Mas Janinha. Janinha. Tive com ela hoje em Caruaru, uma fofa. Seja bem-vinda, tá? Então que a gente tem esse entendimento que eu tenho que sempre procurar me colocar no lugar do outro. E só aqueles que entenderam o chamado de Deus para a sua vida, que receberam de Deus essa graça, porque não merecíamos, né? A palavra do Senhor fala que a graça é favor imerecido. Deus, ele nos amou de tal maneira que ele nos resgatou.
E essa graça que ela se colocou sobre a nossa vida é o que nos faz se colocar diante do outro para entender, poxa, se eu tivesse no lugar dele, como eu queria que ele que fosse falado comigo, qual a maneira de ser tratado. Ô Sérgio, bem-vindo. Seja bem-vindo, Sérgio, boa noite. Então, o Senhor, Ele convida-nos, a palavra do Senhor, ela nos convida, e a base de tudo que a gente está falando hoje, nos convida à reflexão de que a base de tudo isso é o amor. Quando eu entendo que eu amar o meu irmão é eu me colocar no lugar dele, é eu sentir a dor dele, procurar entender, e entender que eu tenho que amá-lo. E amar, a Bíblia até ela é mais clara nisso, ela fala, eu tenho que amar até aqueles que me fazem mal. Né? A gente às vezes ama pessoas que nos fazem mal, até pessoas de dentro da nossa casa, do nosso lado, do nosso convívio. Mas a palavra do Senhor fala assim, que você tem que amar. E amar é uma atitude sua. Você tem que levar o amor. E é o amor sem esperar troca, mas entendendo que você vai dar o amor porque você espera, você deseja e você quer que aquela outra pessoa também lhe ame. Né? Então, se colocar no lugar do outro é entender que o amor que você precisa, aquela pessoa também precisa. É verdade, meu amor? E é essa palavra que a gente quer trazer nessa noite para vocês. A partir da consciência de que vocês foram chamados por Deus e que vocês são cristãos, que vocês são filhos de Deus, né? Declaram isso, entendam que Deus chama todos vocês, a nós, acho que voltou, acho que foi a conexão que tinha ficado meio fraca. Mas essa é a reflexão que a gente quer trazer, que a gente possa amar uns aos outros, e que a gente possa cuidar uns dos outros, e que a gente possa ter a reação, né, e a ação de tratar o outro da mesma maneira como a gente desejaria ser tratado. E a gente não vai se estender muito. Isso. A gente vai estar com vocês toda segunda-feira e aprendendo também, trocando experiências, nos fortalecendo. E eu queria deixar essa reflexão para vocês que entraram. Eu queria agradecer. Como o Júnior falou aqui, é um propósito que Deus colocou no meu coração tem muito tempo. E eu vinha me preparando, né, para esse momento, que graças a Deus a gente inicia hoje. Toda segunda-feira vamos estar juntos. E eu queria deixar para vocês essa reflexão. Quem é você como cristão? Você une pessoas, você afasta pessoas. As pessoas que entraram depois, eu dei o exemplo aqui do meu irmão, né, que ele é meu intercessor na fé. Todas as vezes que eu vou perguntar, que eu tenho alguma angústia, ele fala assim, eu vou orar antes. Às vezes, né, eu sou muito imediatista, ele reclama comigo, quer aquela resposta assim, tá certo, mas meu Deus, eu vou esperar. E é isso. Será que a gente, no calor da emoção, às vezes quer fazer aquela justiça, quer ser o juiz? Como é que a gente tem tratado o outro? A gente tem cuidado dessas pessoas, a gente tem olhado com um olhar mais humano. Se a gente olhar em volta, a gente vai conseguir identificar tantas pessoas precisando de socorro, desse abraço grátis. E hoje eu deixo essa reflexão. Quem tem sido você como cristão, como irmão, né? Você une, você afasta. Vamos evoluir junto. Eu convido vocês para estar com a gente toda segunda-feira aprendendo. A gente está aqui aprendendo, mas a gente quer crescer junto, fazer essa rede de apoio e olhar com esse olhar mais de amor. Isso. Um beijão para todo mundo que entrou.
Obrigado pela presença. Obrigada. E que Deus, nessa noite, enche o coração de vocês. Amém. Cada vez mais de amor, que a gente possa amar, ajudar e trazer pessoas para próximo de nós, né? Para a gente possa atrair pessoas, como Ila falou. Possamos ser aquele cristão que atrai pessoas para próximo e que essa atração sempre traga bons frutos. Que esses frutos possam ser multiplicados, né? E que seja uma bênção. Beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Desconecta. Desconecta. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Deus abençoe.